Boa noite. Meu grupo é composto por mim, Yasmin Vitória que vos fala, Felipe Watson, Gabriel Galvão e Caroline Cândida, que no momento não está presente. Iremos falar sobre a urbanização e o planejamento urbano no Brasil e no mundo. O conceito. A urbanização é um processo acelerado de concentração populacional nas cidades, especialmente a partir do século XX, impulsionado pela industrialização e pela migração rural urbana, resultando em crescimento desordenado e desigualdade social. Esse conceito da urbanização, ele é gerado a partir de quê? A partir da industrialização, onde precisam mais pessoas no meio de ramo empresarial, como a partir das indústrias, a partir das fontes energéticas. As pessoas tendem a sair do campo para uma zona urbana, onde elas podem ter onde tem uma demanda maior de trabalho. Urbanização no Brasil e no mundo. Bom, como o meu amigo Gabriel falou, a urbanização ela ganhou assim, né, podemos dizer que não só uma notariedade urbanização no Brasil e no mundo. Bom, a urbanização, como meu colega Gabriel já falou, no Brasil, ele ocorreu ali pelo século XX, com a industrialização, porém, no resto do mundo, a urbanização ganhou mais força a partir da Revolução Industrial do século XVIII, que teve como né, um centro ali de acontecimento na Inglaterra, e com o passar do tempo, o fenômeno passou a acontecer nos países hoje tidos como desenvolvidos de forma lenta e ordenada. Porém, no Brasil, esse acontecimento da urbanização é acontecido com uma certa desigualdade, pois acontece muito desenfreadamente, acarretando diversos problemas, várias consequências. A falta de planejamento urbano também é uma delas. E a urbanização brasileira, como eu falei, ocorre de forma rápida e desordenada. Como principal consequência da urbanização que eu falei anteriormente, é a macrocefalia, que é caracterizada como um fenômeno que é conceituada pela concentração de pessoas e serviços em um espaço limitado, de forma desigual em grandes cidades. Alguns exemplos de macrocefalia urbana aqui no Brasil é a ocupação do solo em São Paulo, que é atípica em relação à região próxima e a outras capitais, e a concentração de atividades econômicas em algumas metrópoles, como por exemplo São Paulo, que é considerada aqui no Brasil a maior metrópole, né? Porque é nela que as maiores tecnologias são geradas, centros industriais são também construídos lá, e muitas pessoas, quando procuram emprego, buscam uma vida melhor, muito geralmente, vão para São Paulo. A macrocefalia urbana, ela também pode desencadear processos descompassados, como redistribuição e convergência de fluxos migratórios. Pois pessoas que saem em busca de emprego, de uma vida melhor, muitas vezes no lugar que mora não está tão favorável para continuar ali, acabam indo em busca de uma vida melhor e se chocam com a realidade que é viver numa grande metrópole, num grande centro, num polo industrial, né, ali na cidade, porque todo mundo tem aquela visão de cidade perfeita, cidade cheia de emprego, cidade cheia de oportunidade, o que não é uma total mentira, né? Olhando por um lado. Mas a realidade, ela é pesada, a jornada de trabalho também é bem pesada, e às vezes as pessoas acabam se frustrando com isso, decidem voltar para sua terra natal, e isso às vezes gera uma convergência de imigração. Também pode gerar déficit de empregos, pois como é uma concentração muito alta de pessoas e serviços, pode acabar não tendo, né? Não tendo um emprego para essas pessoas. Porque se tem muita gente, tem muito emprego, mas tem uma hora que esses empregos acabam. Que acontece muito na cidade hoje em dia.
Ocupação desordenada acontece também, né? Ocupação desordenada de determinadas regiões da cidade. Algumas regiões da cidade são muito habitadas, outras não tão habitadas, outras medianamente habitadas, o que gera uma certa divergência, né? Uma certa segregação de classes sociais, muitas vezes, de segurança, né, das pessoas ali. E, como eu falei, estigmatização de estratos sociais. No meio dessa transição do espaço rural para o urbano, para as grandes cidades, encontramos algumas dificuldades. Entre elas temos a favelização, poluição, excesso de lixo e violência. O que é favelização? A favelização é a falta de planejamento e de políticas públicas que fazem com que muitas pessoas que vão para as grandes cidades não tenham muitas oportunidades de imediato e tenham que se dirigirem a áreas de risco, áreas muitas vezes insalubres, que são as favelas. Poluição. Com a grande quantidade de gente alocada no mesmo local, no caso as grandes metrópoles, temos um alto excesso de poluição, uma poluição atmosférica, o que vemos em São Paulo, poluição sonora, o que temos em João Pessoa, poluição visual, que é o que temos na região costeira de Natal, e temos também a poluição, deixa eu ver aqui, só um minuto, isso mesmo, apenas as poluições são as mais vistas nas grandes cidades. E junto disso também temos o excesso de lixos, que entra no meio da poluição visual. Com o aumento da população, a grande demanda que a prefeitura direciona para os grandes lixões, muitas vezes não adequadamente, faz com que fique muito desordenada a concentração de lixos. Não só nos lixões, mas como nas cidades. Como ocorreu na cidade de Santa Rita, aqui na Paraíba, que teve um período que, com o descaso da prefeitura, a cidade foi completamente tomada pelos lixos. E também temos o grande excesso de violências, causado pela grande concentração de áreas que não pertencem àquelas pessoas. Tipo, chega uma família em tal cidade e não tem onde ficar, então vão fazer o quê? Infelizmente vão se agrupar nas ruas, em locais de qual não são deles. Muitas vezes o dono aparece, aí vai para a justiça brigar, às vezes causa morte, tiroteio e assim por diante. E também temos as inundações, que dentro do processo de urbanização está atrelado a diversas questões, como o aumento da produção de lixo, como já foi falado, o que envolve na impermeabilização do solo, causando assim enchentes, poluição de rios e muitas vezes causa como é o nome? Se alguém quiser interromper, eu aceito. Do solo, desgaste do solo. Causa a compactação do solo, impedindo a infiltração da chuva. Isso. Ocasionando o escoamento para lugares, muitas vezes esses lugares são íngremes, ou seja, a água cai no alto e vai para o baixo. Com a baixa infiltração do solo, essa água acaba se empoçando, entre aspas, e vai criando aquele volume de água, causando as inundações. Obrigado. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, houve um grande aumento da população urbana brasileira entre os anos de 1940 a 2010. No gráfico mostra que teve aí quase o triplo da porcentagem de pessoas realocadas às grandes cidades. Temos uma imagem aqui bem vista aí próxima, que é João Pessoa, que teve a sua população aí de 2018 até esse ano, então aí uma margem de 6, 7 anos, teve quase o dobro de sua população, o que acarretou o quê? Em alta demanda de turismo, certo, que é vantajoso até demais para a cidade, mas também causou muito trânsito. A partir de determinados horários do dia, é impossível você andar de algum automóvel ali dentro de João Pessoa. E com isso também causou grandes conflitos, né, entre a prefeitura e grandes empresas de privatização, que ocorreu em um bairro próximo de Mangabeira,
onde muita gente estava alocada em um determinado local que não pertencia a eles, e a prefeitura simplesmente chegou lá e tirou todos eles para construir um condomínio. Bom, as tendências para o futuro das cidades, se continuar da forma que está, sem nenhum planejamento urbano, sem nenhum desenvolvimento de métodos midiáticos para que ocorra a mitigação desses problemas, a tendência é muito ruim. Ou seja, mais pessoas vão se alocar para lugares de risco, como o Felipe Watson falou, para as favelas, mais pessoas vão estar em situação de rua, mais pessoas vão ser expostas à violência, mais pessoas vão estar expostas à falta de saneamento básico, a saúde pública vai decair bastante, e assim, o esperado é que o governo, o Estado, órgãos responsáveis, né, consigam entrar em ação em conjunto, obviamente com a população, né, porque só o governo, só o Estado, só os órgãos responsáveis não conseguem promover uma solução para o problema, mas todo um conjunto é necessário. Lendo aqui um pouquinho do texto, o futuro das cidades tende a ser marcado pela busca por soluções mais sustentáveis e inclusivas. Uma equipe multidisciplinar é totalmente necessária, com engenheiros, com técnicos ambientais, com profissionais, né, da área de administração, principalmente, para que consiga finalmente resolver um problema que, como o Felipe falou, o trânsito, a poluição sonora, a poluição luminosa, são, assim, coisas que vão a longo prazo, outras nem tão a longo prazo, prejudicar bastante a vida de nós, seres humanos. Bom, soluções para os desafios urbanos. Não tem como falar sobre essas soluções sem citar o planejamento urbano, porque nesse planejamento urbano entra tudo o que é preciso para solucionar o problema que é ocasionado pela urbanização desordenada. Como eu falei, a urbanização desordenada não acontece somente no Brasil, acontece também em outros lugares do mundo. Mas aqui no Brasil é o que a gente convive, é o que a gente vê, é o que a gente sabe. Então, um planejamento urbano entra muito sobre saneamento básico, sobre pavimentação de ruas que necessitam ser pavimentadas em locais que possam ser feitas, ruas pavimentadas que possam ser impermeabilizadas, que não haja risco de inundação, que não haja aquela preocupação da declividade novamente para inundação. A saúde pública também entra nesse planejamento urbano. Lendo um pouquinho aqui do texto novamente, para enfrentar os desafios urbanos, novamente, é necessário promover o planejamento urbano inclusivo, que integrem as populações vulneráveis e ofereçam acesso equitativo a serviços básicos. Ou seja, não é só aquela pessoa que vai receber acesso, nem só aquela pessoa, mas todos possam ter acesso ao serviço básico de saúde, porque um dos grandes problemas da urbanização é o crescimento ordenado de pessoas em pequenas áreas, ocasionando a poluição, ocasionando o aumento excessivo de lixo, a geração, excessiva de lixo. E isso não só polui a visão das pessoas da rua, da frente da casa, dos lugares, mas atrai também patogenias. E as pessoas estão expostas a isso porque não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Tá entendendo? O uso da tecnologia inovadora, como inteligência artificial e Big Data, pode melhorar a gestão das cidades, tornando-as mais seguras e eficientes. A tecnologia sempre vai estar ao nosso lado, a não ser que não saibamos usar ela. Se
se soubermos usar moderadamente e nos momentos certos, a tecnologia vai muito nos ajudar nesse problema que é a urbanização, principalmente aqui no Brasil. Bom, de modo geral, nosso trabalho retratou sobre as consequências, sobre as soluções, sobre alguns exemplos que nós vemos no dia a dia aqui no nosso país, exemplos claros da urbanização. E, de maneira geral, quando falamos de um problema, a gente fala também sobre soluções para resolvê-lo. E, nesse caso, é necessário, novamente, falando sobre o famoso, o maravilhoso planejamento urbano. Geralmente, esse planejamento urbano tem que ser feito com as estatísticas de crescimento da cidade, né? Se em 10 anos a cidade cresceu de 10 mil habitantes para 20 mil habitantes, é com essa estatística que as pessoas vão trabalhar. Porém, esse planejamento urbano nem sempre é feito periodicamente do jeito que é para ser feito. Até porque as cidades, elas tendem a crescer. As cidades nunca vão ficar com aquele tanto de gente que estão hoje. Elas tendem a crescer, a menos que esteja em área de baixo desenvolvimento, enfim, outros fatores, mas geralmente tendem a crescer. E se tendem a crescer, o planejamento urbano, a gestão, o cuidado também, né, tem que ser planejado de acordo com o crescimento, de acordo com as pessoas que já estão lá, tá entendendo? Para que possa atender essas pessoas e as que estão por vir. Bom, de modo geral, é esse nosso trabalho. Obrigada pela atenção.